Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Nós estaremos iniciando esse estudo de uma maneira diferente, o estudo remoto, à distância. Nossa aula não está sendo ao vivo, nós estamos com um tema gravado, tá ok? Mas espero que vocês entendam o propósito desse estudo que vai mostrar uma das histórias mais fantásticas, a história da Igreja de Cristo. A história que vai mostrar frutos do passado, que interferem no presente e falarão prontamente no nosso futuro. Tá ok? Espero que vocês entendam. E se você tiver algum problema, por favor, pode me procurar, que eu estarei aí pronto e apto, acredito eu, para poder sanar a sua dúvida, a sua colocação. Vamos lá! Cerca de 7,7 bilhões de pessoas vivem hoje na Terra. Perto de um terço deste número, aproximadamente 2,5 bilhões, são identificados como cristãos. Hoje em dia, a fé cristã está presente nos 6 continentes do planeta, sob cerca de aproximadamente 20 mil correntes diferentes. Mas essa fé, ela foi rejeitada pela grande maioria na época em que ela nasceu, lá em Jerusalém. E os seus seguidores, aqueles chamados de cristãos, eu não gosto muito do termo cristãos primitivos. Os cristãos do primeiro século, eles em sua grande maioria foram perseguidos, foram exilados e em muitos casos foram até dizimados. O mais poderoso império político que o mundo jamais viu, que é o Império Romano, ele fez um esforço tremendo, um esforço exaustivo para poder suprimir essa fé poderosa e emergente, e esse império falhou. A história da fundação da igreja, na minha opinião, é uma das histórias mais impactantes da história da humanidade e mostra o cumprimento da palavra de Jesus, colocando o movimento de poucas centenas ao status de uma instituição reconhecida, uma instituição que chegou até mesmo dirigir impérios. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha Esse hino, ele traz as lembranças da minha passagem de pré-adolescente para adolescente, o momento que eu me firmei dentro da instituição, igreja. E o que me chama muita atenção é o uso do autor na palavra eterno, a ênfase que ele dá, o Deus eterno. Essa eternidade, ela me faz refletir que a concepção do termo igreja, ele também está linkada a essa pré-existência. Eu não acredito que o ato de Deus se reunir com um povo tenha surgido ali somente com Cristo no Novo Testamento. Essa concepção ela já existia, nós vamos mostrar isso no nosso estudo, já existia com o povo de Israel. Então eu penso que a igreja, a ideia da igreja já existe desde a nossa concepção de mundo mesmo, tá ok? E para entender isso daí, eu quero levar você à epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 15 ao 17. Vamos dar uma olhada ali, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa expressão não quer dizer que Cristo foi criado, tá ok? O primogênito é atribuído ao primeiro em posição, ao herdeiro, tá? A questão de herdeiro. Seguindo o texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas, materiais, espirituais, tudo foi criado sob a existência do próprio Cristo. Porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então é interessante você ver e perceber que a igreja, a instituição igreja, foi criada por ele e a ideia, acredito eu, no momento da própria criação. A concepção que nós temos hoje já havia sido estipulada e elegida por Deus. Se você pegar a história de Adão, antes da queda, Adão ia ter com Deus. Deus descia na viração do dia e conversava com Adão.
mais ou menos a ideia principal de que nós temos que ter quando nós estamos indo à igreja. Tá ok? Essa deve ser a primícia. Nós vamos ver isso também na sequência do estudo. E talvez você me pergunte, então, Sandro, por que Deus não criou a igreja já logo ali no momento da criação? Falou, aí pá, bota a igreja ali. Após a queda, nós vamos perceber, após a queda de Adão, nós percebemos que a humanidade se torna corrompida. Tá ok? A humanidade, ela não está preparada para receber o Cristo e nem tampouco o surgimento e a concepção real, física, palpável da igreja. Cristo, segundo Gálatas, lá no capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, diz que ele vem na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato. Por isso que a igreja não foi instituída lá, desta maneira que nós vemos hoje, no Velho Testamento, e sim somente no Novo, com o advento de Cristo encarnado, Cristo homem, na terra. Antes de nós nos aprofundarmos nessa ideia da história da igreja, nós temos que entender algumas premissas. Por isso que eu comentei sobre a eternidade de Cristo e a eternidade da concepção da igreja de Cristo. Agora, nesse momento, eu quero trabalhar com vocês a ideia do que é a igreja. Vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu retirasse os bancos da igreja, ela seria a mesma? E se por acaso eu tirasse o hino que nós estamos ouvindo aqui do Cris, a igreja seria a mesma? Se eu arrancasse o pastor da igreja, ela seria a mesma? E se por fim eu retirasse o templo da igreja, seria a mesma? Para o cristão, lá do primeiro século, a resposta seria sim. Seria a mesma igreja. Por quê? Eles viviam numa expectativa e numa realidade completamente diferente da nossa. Para isso, eu quero levá-los agora ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículos de número 46 e 47. Olha o que diz os versículos. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Olha que interessante. Os cristãos primitivos não abandonaram, de certa forma, a sua dedicação ao templo judeu. E partindo o pão em casa, simbolizando o que, gente? A comunhão. Eles comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. De que maneira? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles davam testemunho. Olha só que interessante. Eles cumpriam as suas obrigações, viviam em comunhão, eram vistos como pessoas diferentes pela sociedade. E olha só que interessante. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O cristão primitivo, ele tinha uma preocupação de se manter atrelado e ligado a Deus. Eles acreditavam, é interessante porque eles acreditavam muito, eles eram muito apegados na segunda volta de Cristo, que Cristo voltaria nos dias deles. Então eles abdicaram de todos os bens, eles abdicavam praticamente de tudo e se dedicavam exclusivamente à obra do Senhor. Ou, de outras palavras, eles não se apegavam às coisas materiais, às coisas, vamos chamar assim, deste século, usando um pouquinho do evangeliquez, às coisas deste século, mas se apegavam às coisas de Deus. Eles viviam de uma maneira diferente. Talvez não se importavam se tinha uma cadeira para sentar, se quem ia pregar era X ou era Y, se teria um louvor bacana, alegre. Eles não tinham essa expectativa. Já os cristãos desse presente século, em sua grande maioria, muitos de nós temos a igreja como o termo igreja como um espaço físico, restrito ao espaço físico, um lugar onde nós fazemos a nossa reunião semanal ou dominical, do qual assim uma grande maioria vai comparecer nesses ambientes, talvez por uma obrigação, talvez porque tem uma imposição de alguém ou está devendo para alguém e acaba tendo que ir lá. Talvez ele venha simplesmente porque ele quer a cesta básica. Coisas desse tipo. Na atualidade nós esquecemos do real significado de congregar, de estar. O que é igreja na sua essência? O que é igreja na verdade? Nós simplesmente vamos à igreja, nós chegamos à igreja muitas vezes para suprir os nossos prazeres.
E nós fazemos de Deus, que é Senhor, a um Deus que é servo. Eu até estou trabalhando num estudo em cima disso, né? Filhos do servo. Por quê? Muitas vezes nós colocamos esse Deus simplesmente como um mero serviçal nosso, alguém que vai suprir as nossas necessidades e nos agradar. Nós vamos ser pessoas que temos que ser agradadas por Deus, e hoje não é algo totalmente contrário da concepção da igreja do primeiro século. Então, por isso que eu estou batendo nesse momento agora, o que é igreja para você? O que é ser cristão verdadeiramente para você? É você servir a Deus, é você adorar a Deus pelo que Ele é, ou você está vindo simplesmente para fazer parte de um grupo, porque a menininha bonitinha está aí, ou simplesmente você vem por aquilo que Deus pode fazer por você. Então você tem que ter essa consciência e essa concepção do que é igreja. Não estou dizendo que a igreja primitiva não tinha os seus problemas, eles tinham problemas. Existiam alguns problemas com eles, eles tinham os problemas da apostasia, das heresias, as divisões que ocorreram, tá? Então eles tinham problemas também, mas o foco central deles era Deus, por aquilo que Ele é, tá ok? Então fica essa pergunta para você nessa segunda parte, o que é a igreja para você? O que ela representa para você? O termo eclésia, né, no grego original, se pronuncia assim mesmo, com S, tá, o som de S, ao contrário do que muitos dos brasileiros fazem, né, falar eclesia ou eclésia, né, com Z. Então essa sonoridade com Z está errada, tá ok? Você faz a pronúncia com o som de S, eclésia. É interessante que essa palavra ela tomou uma febre, foi uma pandemia, né, nas igrejas. Tem até ministérios que trazem esse nome, né, Ministério Eclésia. Eu acho interessante, né, porque se torna redundante, visto a tradução desse termo. Mas vamos lá perceber a ideia da etimologia dessa palavra. Dentro das escrituras, é comum você perceber a tradução de eclésia por igreja, tá ok? Mas os dicionários gregos, o meu não está aqui, mas no comentário judaico nós temos isso, e na teologia sistemática do Glaser também nós temos essa ideia, de que o termo eclésia, ele também pode ser traduzido por congregação ou assembleia. Não querendo dizer que o nome da igreja, congregação cristã, Assembleia de Deus, são os termos corretos, como muitos pregam por aí, né? Ter esses termos como os nomes corretos de igreja. Não é isso que eu estou afirmando aqui, tá ok? Mas essa ideia de eclésia, ela traz em sua essência a ideia de você se ajuntar ou se reunir mediante uma convocação. O termo ele já era utilizado muito antes de Cristo, no século V. Nós temos registros aí históricos que no século V a.C., o povo grego, né, os gregos, eles se reuniam com a polis para poder deliberar assuntos da cidade, assuntos da polis, da onde eles moravam, habitavam. Sócrates faziam. Então todas essas reuniões eram chamadas de eclésia. Tá? Tem alguns relatos que mostram que até eles iniciavam essas reuniões com orações, etc. Então, o termo ele passou a ter um cunho mais religioso, né? Uma ideia de maior religiosidade, quando houve a tradução do Velho Testamento para o grego. Vocês sabem disso, que o Velho Testamento foi escrito em quase sua totalidade na língua hebraica, né? Com algumas partes, algumas frações em aramaico. E essa tradução, ela foi chamada de Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução mais antiga do grego do texto hebreu do Antigo Testamento, como nós falamos. Então, essa tradução que foi feita do hebraico e do aramaico para o grego é chamada de Septuaginta. Foi feita por uma comunidade de judeus que estavam no Egito, tá ok? Lá no finalzinho da virada de século, né? Século II, século III antes de Cristo, tá? Foi realizada por aproximadamente de 70 a 72 tradutores, tá? Depende aí de quem está contando a história, de qual historiador que se segue. Por isso que nós temos até a simplificação latina, né?
porque o Império Romano, que passou a dominar o mundo na época de Cristo, então eles denominaram essa tradução por LXX, que é o número 70 nos algarismos romanos, tá ok? Essas letras em letras maiúsculas. Pois bem, essa tradução da Septuaginta das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento para o grego traz a ocorrência da palavra eclésia por aproximadamente 100 vezes, tá ok? Então nós vamos ter aí mais ou menos umas 100 participações da palavra eclésia, trazendo a tradução de uma outra palavrinha que, na maioria das vezes, né, de uma outra palavrinha grega, que é a palavra kahal. A palavra kahal, no hebraico, ela vai trazer para nós a ideia de uma convocação. Mas para não ficar só nas minhas palavras, bora lá, vamos para a Bíblia e abra lá no livro de Deuteronômio, livro de Moisés, Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 18, versículo 16, nós vamos ler somente a parte A do versículo, que diz assim: conforme a tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo. Então aí, pessoal, vocês têm um termo, a palavra congregação. Aí, essa palavra, ela, no hebraico, como vocês podem perceber aí no slide, está escrito aí no hebraiquinho, depois nós temos a sua transliteração, é o kahal. E essa palavra, ela traz uma ideia de convocação para se reunir, tá ok? Então, a ideia que nós temos aí é de que Deus está, quando utiliza essa palavra, é que Deus está convocando o seu povo, no contexto aqui desse versículo que nós lemos, Deus convoca o seu povo para uma reunião, para que esses venham contemplar a aliança que Deus está fazendo com o povo no Sinai. Então, olha só que interessante você partir desse princípio e perceber que a palavra kahal, que é traduzido por eclésia no Novo Testamento, que para nós vem como igreja, para nós aqui em língua portuguesa é traduzido por igreja, traz a ideia de quê? De Deus convocando o povo para vir ouvir as suas leis, para ouvir o que Deus tem a dizer para eles, para o povo em si. Então, olha só que barato você entender isso, que o ato de ir à igreja, ou a própria igreja, é uma instituição que Deus constrói para o homem, para que esse venha a chegar a ele. Até o próprio termo religião do latim, ele quer dizer o quê? Religare. Religar quem? O homem a Deus. Tá ok? Então Deus convoca a sua assembleia para que você, fazendo parte dessa assembleia, vá até Deus. Tá ok? Então, quando Moisés vai reunir o povo para ouvir a palavra, nós temos kahal, que é traduzido por eclésia, que aí vai, né, no grego, ter o seu sentido mais religioso, vai ter o seu sentido mais voltado, propriamente dito, para o que nós temos hoje. O interessante da palavra eclésia é você perceber que ela é a junção de duas palavrinhas gregas. Vamos lá. Ek é uma preposição. Eclésia é um verbo. Então, nós temos aí a junção de uma preposição mais um verbo, tá ok? Que significa, em sua essência, ek, preposição para fora, sair de dentro de algo e ir afora. E o clésia é chamar. Então, nós temos a junção dessas duas palavras que vai dar a ideia de quê? Chamar para fora. Então, eclésia vai ser o quê? Chamado para fora. Segundo William Barclay, que é uma fera, aí, o cara é uma autoridade no estudo do grego e também do Novo Testamento, ele diz que esse termo é você sair da sua casa, você sair da sua zona de conforto, da onde você está, e ir para um lugar, ir para outro lugar, para se reunir e ouvir o que Deus tem preparado, ou o que Deus tem a ministrar para você.
Então é interessante de que é como se fosse Deus convocando, eclésia na essência, é Deus convocando você para ir ouvir a sua palavra. Como um filho obediente vai ouvir o conselho do Pai. Então, igreja, na realidade, antes de aprofundarmos na sua história, entendendo agora o seu conceito, é você ter a concepção de que é você ser convocado, é uma convocação que você recebe para sair da sua zona de conforto e ir ouvir a mensagem de Deus. Não é simplesmente porque você acha um cara legal, porque simplesmente você acha bacana, ou porque é uma modinha, ou porque você espera que indo à igreja você vai receber bênçãos e você vai ter bens materiais e que sua vida vai virar um mar de rosas. Não é isso. Igreja é a convocação de Deus para os seus santos, para os seus chamados, os cristãos, aqueles que levam o nome de Cristo, irem ouvir a sua voz e, consecutivamente, o adorar. Tem uma concepção errônea que as pessoas fazem por aí, quer dizer que eclésia significa sair para fora, para ir fazer missões, essas coisas. Não, não é isso, tá ok? Não é dizendo que você não tem que fazer as missões, tem que fazer, mas a etimologia da palavra eclésia não é essa. Eclésia, então, significa você ir adorar a Deus, tá ok? Bom, assim nós encerramos essa primeira parte do estudo de hoje, contando com o que é a igreja, como que ela iniciou o seu início na eternidade de Cristo e o que ela representa para você. Vimos também aí a questão etimológica da palavra, alguns erros que nós costumeiramente vemos, percebemos aí, e fica o desafio. O que é a igreja para você? Nós estamos fazendo o nosso papel como verdadeiros cristãos ou simplesmente estamos levando como uma religião, um clube, ou simplesmente estou indo por ir? Fica essa aí para nós pensarmos e refletirmos e até a semana que vem. Abraço e a paz do Senhor. Uma mesa, comunhão, logo após partir o pão, quem diz